Vamos então meditar. 1 Pedro, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 11, versos 11 e 12. O título do nosso estudo hoje é o procedimento exemplar do cristão diante da sociedade. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Os irmãos encontraram? Vou esperar um pouquinho aí, né? 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, cantarmos hinos de louvor, de adoração ao Teu maravilhoso nome. Somos gratos ao Senhor pela Tua presença, pela graça do Teu Espírito, e oramos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale o nosso coração, nos dê entendimento da Tua Palavra, fala conosco, ministra a nossa alma nessa noite, ó Deus, para que a gente possa aprender, receber de bom grado e praticar a Palavra do Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador nós oramos e também agradecemos, Pai, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, existe um mandamento nesse texto, muito claro, que é para que os cristãos possam se abster das paixões carnais. É isso que Pedro fala aqui. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, ou contra a alma. Esse é o mandamento. O que são paixões carnais? Geralmente, pensa-se em pecados de ordem sexual. Pecados de ordem sexuais. Mas as paixões carnais incluem, sim, pecados de ordem sexual, mas a lista de paixões carnais vai além disso, muito além disso. Não se limita a pecados relacionados à prática do sexo. Em Gálatas capítulo 5, eu queria que os irmãos abrissem, por favor. O apóstolo Paulo fala ali sobre a obra da carne, né? Ele estabelece uma diferença muito clara entre a obra da carne e o fruto do Espírito. E em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19, está falando sobre as obras da carne, e diz que elas são conhecidas. Diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Essas são as obras da carne. Veja que a lista mostra pecados que são praticados com o corpo. A lista fala sobre pecados sexuais, como logo no início aí do versículo 19, fala sobre prostituição, por exemplo. Mas se os irmãos prestarem atenção, a lista vai além de pecados de ordem sexual. Há outros pecados que o texto fala que são exatamente obras da carne, como a idolatria do versículo 20, feitiçaria, inimizades. E esses pecados não são pecados de ordem sexual, não é verdade? Mas são obras da carne. A idolatria é obra da carne. A feitiçaria também é obra da carne. Então, quando o apóstolo Pedro, aqui na sua primeira carta, que a gente está lendo o texto, capítulo 2, versos 11 e 12, ele traz esse mandamento inspirado pelo Espírito de Deus, para que os nossos irmãos naquela época, lógico, nós também,
estivéssemos tendo cuidado para que abstivéssemos das paixões carnais, as paixões carnais são exatamente essas aqui de Gálatas capítulo 5. Amém? Todo tipo de pecado, né? Tudo aquilo que o homem pratica como obra da carne é caracterizado como paixões carnais. E é exatamente essa ideia, o significado ou a ideia, perdão, da palavra carne no Novo Testamento. Carne no Novo Testamento, dependendo do contexto, vai significar exatamente essa natureza humana caída, separada de Deus. E aqui em Pedro, a carne é exatamente isso. É essa inclinação da natureza humana para pecar contra o Senhor. A carne não é o corpo, não é? Aqui em Pedro, mas é uma natureza sem Cristo, sem salvação, né? Sem de fato viver de acordo com as normas estabelecidas na palavra do Senhor, com as regras, com as leis, com os preceitos que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou em sua santa e bendita palavra para que o cristão pudesse andar. A carne, então, é exatamente esse elemento não regenerado, não salvo, né? Não salvo. E aí Pedro diz assim: olha, vocês precisam se abster dessas coisas. E dentro dos versículos que nós lemos, o apóstolo Pedro ele traz razões para isso. Pelo menos duas razões a gente tem desses dois versículos para que o cristão estivesse atentando ou atendendo, né, a esse mandamento de se abster das paixões carnais, todos esses tipos de pecado. E qual é a primeira razão? Está exatamente no versículo 1. Pedro vai mostrar que os cristãos eles são peregrinos e forasteiros. É isso um pouco dos hinos que nós cantamos hoje, né? Os louvores que entoamos hoje ao Senhor focam exatamente essa ideia de peregrinos, de forasteiros, de que temos uma pátria, a nossa pátria é a celestial. E essa expressão aqui, peregrinos e forasteiros que sois, capítulo 2, versículo 11, Pedro já tinha falado aqui no capítulo 1, versículo 1, quando ele fala sobre forasteiros, aqueles irmãos em Cristo Jesus que eram forasteiros. Então é isso que somos, essa é a nossa identidade, né? Como nesse mundo, somos peregrinos e forasteiros. A ideia da peregrinação dentro da Bíblia nos leva para os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó. Foram homens que viveram peregrinando em terra estranha. Abraão mesmo é um grande exemplo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que ainda te mostrarei. E Abraão viveu a vida inteira peregrinando, né? Peregrinando em terra estranha, terra essa que um dia seria dada por herança à geração dele. Jacó também peregrinou por aquelas terras. Os filhos de Israel, escravos lá no Egito, né? Eles eram estrangeiros em uma terra. Estrangeiros. Passaram 400 anos morando, vivendo como escravos em uma terra que não lhes pertencia, que não era a sua terra natal, né? E quando foram libertos, peregrinaram pelo deserto em direção à terra da promessa. Então essa expressão de ser forasteiro, ser estrangeiro em uma terra e viver peregrinando é muito comum entre os homens e mulheres de Deus na época do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus fala um pouco sobre eles. Capítulo de número 11, versos 9 e 10. Quem encontrar primeiro pode até fazer leitura para a gente. Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, para
qual Deus corte dela e edificará. Glória a Deus. O texto está falando sobre quem, queridos? Sobre Abraão, né? Peregrinou em terra estranha. Mas olha a revelação, né, divina no texto sagrado ali. Ele almejava uma terra maior, uma pátria maior, né? Eles tinham essa esperança de uma promessa maior. A visão era além da terra de Canaã propriamente dita, né? Eles aguardavam uma pátria celestial. Exaltado seja o nome do Senhor. E eles morreram, eles viveram a vida inteira peregrinando, morreram realmente crendo nessa promessa bendita, nessa promessa maravilhosa. Então Pedro chama aqueles irmãos ali para meditarem nisso. Irmãos, vocês precisam se abster das paixões carnais, dessas paixões que fazem guerra contra a alma, ou seja, não faz nenhum bem para vocês, porque em primeiro lugar, vocês não pertencem a esse mundo. Vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros nessa terra, né? Um outro exemplo que a gente tem também dentro do Antigo Testamento é Daniel. Daniel foi estrangeiro na Babilônia, levado cativo para lá, ainda muito jovem, vivendo ali a sua fase de adolescência, ainda na adolescência, entrando ali na juventude, bem jovem. Ele estava em terra estranha, povo diferente, cultura, costumes, religião, adoração a vários e vários deuses, e ele foi forçado a morar naquele lugar. Como um homem de Deus, como um jovem que temia Deus, que conhecia o Senhor, foi levado para lá. E a gente sabe que Daniel passou por bons bocados ali, para poder permanecer firme, fiel ao Senhor. Com o passar do tempo, Deus usou de graça, de misericórdia na vida dele. Ele teve visibilidade dentro da Babilônia, reconhecimento na Babilônia, foi colocado em um cargo público importantíssimo ali. Olha que graça de Deus na vida dele, né? Mas ele sofreu muito em virtude disso, porque ele estava ali tendo toda a visibilidade, reconhecimento, mas ele não estava se submetendo de forma nenhuma às leis, às normas e às práticas de vida que eram contrárias àquilo que ele havia aprendido. E viver isso é um grande desafio, né? Ele conseguiu viver em terra estranha, mas se submetendo às normas e às direções, às diretrizes do Deus da vida dele. Isso é desafiador. Imagina alguém chegar e receber a oportunidade, como eu disse a palavra, de se tornar mais visível, de se tornar mais conhecido, os holofotes do mundo estarem sendo focados em relação àquela pessoa, ou seja, é alguém que cresce, é alguém que se destaca, é alguém que é visto, mas é crente, é cristão, e precisa viver nesse mundo seguindo as normas estabelecidas pelo reino que ele faz parte. É o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro chega para aqueles irmãos e diz: irmãos, vocês precisam se abster das paixões carnais. Todo tipo de pecado que antes fazia parte da vida de vocês, agora vocês precisam lutar contra isso, evitar isso, porque isso não faz bem nenhum para a alma de vocês. Vocês são peregrinos, estrangeiros nessa terra. Como estrangeiros que somos, como peregrinos que somos, a gente tem também uma pátria. A mesma pátria de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, é a nossa pátria. E é para lá que nós estamos indo. Amém, irmãos? Mas enquanto estivermos nessa terra, somos peregrinos, somos estrangeiros nessa terra, e a gente precisa ser guiado pelas leis do reino de Deus. Isso não significa de maneira nenhuma que, como cristãos, a gente vai viver desobedecendo as leis do país onde a gente está. Não, de forma nenhuma. Mesmo porque, no versículo de número 13, isso a gente não estuda hoje, na próxima quinta, se Deus quiser, a gente vai estudar. O apóstolo Pedro vai dizer para aqueles irmãos que eles deveriam se sujeitar às autoridades constituídas. Isso é testemunho de vida cristã. Mas chega momentos
em que determinadas leis, normas, regras vêm que são totalmente contrárias àquilo que Deus quer realmente para as nossas vidas. E aí, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. É a palavra do Senhor. Amém? Exaltado seja o Senhor. É a Bíblia. Então, é ela que a gente tem que olhar para poder viver como peregrino nesse mundo. A segunda razão está no versículo 12. O apóstolo Pedro diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E eu coloquei assim: testemunho diante dos descrentes. É essa é a razão. Por que a gente precisa se abster das paixões da carne? Primeiro, porque nós somos de Deus, peregrinos nesse mundo. E segundo, porque a gente precisa dar um bom testemunho diante dos descrentes. E olha que o texto diz aqui, olha: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, os gentios aqui é, logicamente, aquelas pessoas que ainda não conheciam a Deus. Para que naquele que falam contra vós outros como de malfeitores. Olha o que o texto está dizendo. Pedro está mostrando, está falando aqui, que os gentios tinham costume de falar mal dos crentes, dos cristãos naquela época. De que os gentios tinham costume de chamar os cristãos de malfeitores. Quando Pedro escreveu esta carta, uma grande perseguição estava para se desencadear em todo o Império Romano contra os nossos irmãos em Cristo Jesus. E uma das grandes razões é porque os cristãos foram acusados de malfeitores. Nero acusou os cristãos de terem feito um incêndio criminoso contra a capital do Império, Roma. Ele colocou a culpa nos cristãos. Uma calúnia, uma mentira, mas uma mentira oficial. O imperador acusando o povo de Deus. Entende? Uma mentira oficial. Só que essa ideia de falsas acusações contra os nossos irmãos, contra a igreja primitiva, não surgiu somente ali com Nero, com o imperador Nero. Desde o início foi assim. Desde o início da igreja cristã. Deixa eu trazer alguns exemplos. A igreja celebrava a Santa Ceia, uma ordenança de Jesus para o seu povo. E eles não faziam isso em um templo, com portas abertas como a gente está aqui agora. Eles celebravam a ceia dentro de casa, as portas eram fechadas, porque eles viviam também sob perseguição. E aí, ao celebrar a ceia, a frase maravilhosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era dita para aqueles queridos irmãos, assim como é dita até hoje: este é o meu cálice, este é o meu sangue, o cálice da nova aliança, esse é o meu corpo, a minha carne. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue. Esses textos, essas frases maravilhosas do Senhor Jesus estavam na mente e no coração daqueles queridos irmãos, e eles pronunciavam isso, né? Os pastores pronunciavam isso ministrando a Santa Ceia para aquela amada igreja. Só que os descrentes, alguém que estava lá fora, que passava, que ouvia o que estava acontecendo, acusava falsamente os nossos irmãos de canibalismo. A ideia é: eles estão trancados dentro daquela casa, matando criança e comendo carne de criança. Então esse tipo de boato surgiu naquela época. Um outro boato que surgiu bastante é que os nossos irmãos tinham o costume de se reunir, de celebrar com refeições a festa do amor ágape, do amor de Deus. Corinto celebrava essa festa do amor. A igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo de número 11, Paulo está ali orientando a igreja, porque ela estava celebrando a prática do amor de uma forma errada, cada um comendo sozinho, os ricos sem se envolverem com os pobres. Paulo diz: olha, se alguém tem fome, come em casa. O objetivo não é simplesmente encher a barriga de tanto alimento, de tanta comida, é a festa da comunhão,
é a celebração do amor ágape, do amor de Deus por nós, esse amor que a gente deve evidenciar uns para com os outros. Só que aí alguns descrentes, ao pegar a ideia da festa do amor, acusavam os nossos irmãos de imoralidade. Diziam que esta festa do amor era recheada de orgias sexuais. Olha o que o povo dizia naquele momento em que a igreja estava reunida, celebrando. Então os boatos surgiam de tudo quanto é lado. As conversas, os maus falatórios surgiam de todos os lados. Como, por exemplo, a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. Eu vim colocar o pai contra o filho contra... Enfim, a ideia ali do texto é, a partir do momento em que alguém se converte dentro de uma casa e o outro não é convertido, se estabelece uma situação difícil, porque aquela pessoa que se converteu passa a viver de acordo com os padrões do reino de Deus, e o outro que não se converteu tem o mesmo padrão do mundo de sempre. E o que vai acontecer? Conflito, atrito. Então os cristãos foram acusados de atrapalhar relações familiares. Percebe como as coisas aconteciam? Olha o que Pedro está dizendo: olha, falando mal de vocês como malfeitores. Outra ideia, por exemplo, o cristão ele é oposto ao mundo. O cristão não deve amar o mundo. O cristão não deve assentar-se à roda dos escarnecedores. É isso que a palavra do Senhor nos diz lá em Salmo capítulo 1, Salmo 1, por exemplo. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, vem a ideia de que o cristão não ama as outras pessoas, odeia aquele que não é crente também. E por aí vai, irmãos. E por aí vai. César, imperador romano, tinha que ser adorado, tinha que ser cultuado, tinha que se acender incenso a César, para que as orações fossem dirigidas a ele. Cristão não fazia isso, porque cristão não pratica idolatria. E aí, os cristãos naquela época foram acusados de deslealdade a César, porque os cristãos diziam: Jesus Cristo é o rei. E aí vem a calúnia para dizer assim: os cristãos não aceitam a liderança de César como imperador romano. Eu estou trazendo para os irmãos algumas acusações que aqueles irmãos receberam, não somente na época aqui dos irmãos da carta de Pedro, mas desde o início da história da era cristã. E essas acusações estavam acontecendo sempre. O que fazer? Como refutar? Que atitude tomar? Partir para a briga? Não. Não é atitude cristã. Fazer igual? Se me acusam aqui, eu também acuso lá? Não. Entende? Se contam uma mentira contra mim aqui, vou dar um troco contando uma mentira lá também? Não, não é atitude cristã. Não é o procedimento cristão. Então Pedro diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Essa era a maneira de responder a todos aqueles tipos de acusações, a todas aquelas mentiras que estavam falando contra os nossos irmãos naquela época. Pedro estava dizendo: mantenham o comportamento exemplar de cristão diante da sociedade. Para Pedro, então, a vida cristã exemplar seria a melhor resposta a ser dada diante das falsas acusações. A ideia é: estão acusando de tudo quanto é lado. O que é que a gente tem que fazer? Mantenha um testemunho exemplar diante da sociedade. O testemunho de vida será a melhor resposta a ser dada. Há uma frase que diz assim, irmãos, uma citação: o melhor argumento em favor do cristianismo é um verdadeiro cristão. E gostemos ou não, cada cristão faz publicidade para o cristianismo. Mediante sua vida, elogia ou denigre o nome de Cristo diante dos outros.
a mais poderosa força missionária é a vida de cada cristão. Olha como isso é importante para a gente. Gostemos ou não, repito, cada cristão faz publicidade para o cristianismo. Entende? A propaganda do cristianismo é a vida do cristão. Fala-se muito sobre marketing, né? Marketing. Fazer marketing para atrair pessoas, marketing para isso. O marketing do cristianismo é o testemunho do crente. É a vida do crente. Porque as pessoas vão perceber que realmente aconteceu uma grande mudança de vida ali. Exaltado seja o Senhor. Amém? Essa é a ideia. Olha o que Pedro fala aqui no finalzinho do versículo 12. Ele diz assim: observando, vou ler do início, irmãos, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro fala sobre o dia da visitação. Que dia é esse? A Bíblia de Estudo de Genebra diz que o dia da visitação o dia da visitação de Deus é a sua aproximação para julgar ou para dar misericórdia. É o momento em que Deus vai chegar mais perto. É o momento em que o Senhor nosso Deus virá. Ele visitará com dois objetivos: julgar ou então estabelecer misericórdia. Esse é o dia da visitação. A ideia de que um dia o Senhor nosso Deus vai julgar todas as falsas acusações. Ele vai visitar. Ele trará justiça diante de todos os males, calúnias, acusações que se processam ou que procedem contra os cristãos, mas ele também exercerá misericórdia na vida daqueles que por causa da justiça estão sendo perseguidos. E essa justiça aqui não é a justiça humana, não é a justiça própria. A justiça aqui é a justiça de Deus. Por causa da justiça, ou seja, por causa de Cristo, que Ele é a nossa justiça, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, esses serão de fato, de verdade, abençoados, guardados pelo Senhor. Deles pertence, ou a eles pertence o reino dos céus. De onde Pedro tira essa ideia? Dessa vinda de Cristo, dessa visitação de Deus, tanto para estabelecer juízo, como também para exercer misericórdia naqueles que necessitam da misericórdia do Senhor. Mateus 5, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam o que está escrito lá, irmãos. Mateus capítulo 5. Verso 10, vamos ler do 10 ao 12, por favor, alguém leia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque ele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa me injuriarem e perseguirem, e mentindo e serem todo mal para vós. Regozijai os resultados, que é grande o vosso galardão no céu, assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Olha o que o nosso Senhor Jesus está falando aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É claro que essa justiça aqui não é a justiça humana, irmãos. O reino dos céus só é dado a quem recebe, a quem entrega a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se alguém sofresse por causa de um ato de justiça humana e morresse, dissesse assim, mereceu ir para o céu, o sacrifício de Jesus não valeria. A salvação seria obras. Então essa justiça aqui não é a justiça humana, essa justiça aqui não são as leis de Deus, é a justiça de Deus, não são as leis humanas, perdão, não é a justiça humana, é a lei divina, é a justiça divina, é Cristo que é a nossa justiça. Aqueles que são perseguidos porque vivem uma vida infiel a Cristo, a eles pertence o reino dos céus. A porta dos céus se abrem
A graça da misericórdia está presente. Tanto é que no versículo 12 ele diz assim, 11: bem-aventurados sois quando por minha causa, olha o que ele está dizendo aí, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mentiram contra os nossos irmãos na época ali de 1 Pedro. Eles foram acusados de malfeitores. Jesus está dizendo: bem-aventurados são vocês, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Os profetas também foram perseguidos, a igreja estava sendo perseguida. E aí vem a ideia do manter o procedimento exemplar. Assim como Pedro disse: se abstenham das paixões carnais, para que vocês tenham um procedimento exemplar diante daqueles que estão acusando falsamente vocês. O nosso Senhor e Salvador Jesus está falando aqui sobre procedimento exemplar, a partir do versículo 13, quando ele diz: vós sois o sal da terra. Isso é testemunho de vida. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Depois ele diz: vocês são a luz do mundo. Isso é testemunho de vida. Versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então é essa a ideia de Pedro, sabe? Ele está simplesmente ecoando na mente e nos corações dos nossos irmãos ali aquilo que ele aprendeu de Cristo, aquilo que ele ouviu do Mestre amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Exaltado seja o Senhor. Ele não cria novo mandamento, né? Ele transmite a palavra de Jesus para aquela igreja, para aqueles irmãos ali. Irmãos, diante da explicação desses dois versículos para a gente, eu trago duas aplicações para nós. A primeira delas é muito clara: o mundo sempre vai fazer falsas acusações contra os cristãos. A gente tem que gravar isso. O mundo sempre vai fazer falsas acusações contra os cristãos. Não nos enganemos em relação a isso. A gente vive aqui, a gente se estabelece na terra, Deus nos colocou aqui, mas a partir do momento em que nós entregamos a vida ao Senhor e Salvador Jesus, a gente passa a fazer parte de outro reino. É o reino de Cristo. E aí, a partir daí, quem realmente segue a Cristo vai sofrer perseguições, vai sofrer falsas acusações. A igreja sofrerá assim. Sempre haverá planos forjados nas trevas para acusar injustamente os que servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha, vamos lembrar de alguns, além daqueles que a gente já citou, como Daniel, enfim, vamos lembrar de alguns: Sambalate, Tobias e Gesem, tramando contra a vida de Neemias. Neemias passou apertos naquele tempo ali, porque estava fazendo a obra do Senhor. Tramas, mentiras, enganos, aproximação de amizade fraudulenta, tentativa de aproximação de amizade, tramando a morte de Neemias. Daniel, como já falei, por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque fez algo de errado? Não, porque tramaram contra ele. José, traído pelos próprios irmãos. Enfim, Sadraque, Mesaque e Abdenego, amigos de Daniel ali na Babilônia, foram lançados na fornalha. Por quê? Porque tramaram contra eles, usaram aquilo que eles mais viviam, amavam, que era o seu Deus, a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Jovens que não se curvavam a nenhum outro tipo de Deus a não ser o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, tramaram contra ele.
criaram uma lei ali exatamente contra eles, né? Criaram uma lei exatamente para que eles pudessem ser acusados de traição ao rei. Foram lançados na fornalha. Jesus, o nosso Senhor, quantas e quantas vezes os escribas, os fariseus, tramaram contra Jesus, tentando encontrá-lo em alguma palavra errada, em alguma atitude errada. Como, por exemplo, quando aquela mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Chegaram com pedras nas mãos, colocaram aquela mulher diante de Jesus. Ela foi apanhada em ato de adultério. O homem deveria ter sido levado também. Levaram somente a mulher. Senhor, na lei de Moisés, aí cita a lei, aí cita a Bíblia, né? Porque quando cita a Bíblia, pega no ponto do crente que diz assim: puxa, é a Bíblia, é a palavra. Senhor, na lei de Moisés está escrito que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ora, se tais mulheres deveriam ser apedrejadas, e se eles tinham tanta certeza de fazer isso, por que não fizeram? Por que levar aquela mulher até a presença de Jesus? Porque além de existir a lei estabelecida, interpretada errada, inclusive pelos religiosos naquela época, havia uma lei romana, que declarava que somente os romanos, o imperador romano, as autoridades romanas, tinham o direito de declarar realmente, de impor a pena de morte para alguém. Então veja a ideia, né? Se Jesus dissesse não, nada de lei de Moisés, ele seria acusado de traição da própria lei que ele acreditava. Mas se ele desse a ordem de apedrejar, ele seria acusado de trair o Império Romano. Trama contra Cristo. Então o mestre humano, escrevendo com um dedo no chão, ergue a cabeça e diz: quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Todos saíram. A Bíblia diz, a começar pelos mais velhos até os mais novos, saíram, ficando somente ele e aquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá em paz, não peques mais. Exaltado seja o Senhor. Ao lermos os evangelhos, a gente vai ver quantas e quantas vezes os nossos irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus, foi perseguido nesse tipo de coisa, tentando acusá-lo de alguma coisa. Mas graças a Deus, né? Ele nunca caiu em nenhuma dessas artimanhas humanas. Exaltado seja o nome do Senhor. Olha, uma das acusações na época contra os cristãos era o ódio à humanidade, porque o cristão não deveria se relacionar, a luz não se relaciona com as trevas, então os cristãos não nos amam. Essa ideia de ódio dos cristãos contra quem não é crente é tão atual. Uma das frases mais conhecidas no contexto brasileiro hoje em dia é discurso de ódio. Qualquer coisa que a gente fale que vai contra algum tipo de sistema pecaminoso desse mundo, o cristão é taxado de estar fazendo discurso de ódio. Quando o cristão abre a boca e diz assim: eu não concordo com o casamento de pessoas do mesmo sexo, isso é um discurso de ódio. Entende? Nós somos rotulados imediatamente como pessoas que não amam, homofóbicos. Nós somos rotulados imediatamente assim. Cristãos são processados, caluniados, exatamente pelo fato de que expressam uma opinião, e essa opinião vai contrária àquilo que muitas vezes a sociedade está pregando. Então essa é uma aplicação que a gente tem, meus queridos irmãos. O mundo não aceita a nossa fé em Cristo. Essa é uma verdade bíblica para a gente. Só que
Sabe, um dos grandes problemas é que nós cristãos, às vezes, terminamos dando munição para que o mundo fale mal da gente. E a munição que eu estou falando não é pregar. Porque se você prega a verdade e o mundo vai falar mal contra você, você não está dando munição para ninguém, você está falando a verdade. Você é crente, você está lendo a Bíblia, pregando a Bíblia, exaltado seja o nome do Senhor. A munição é o falso testemunho. Aí sim é dar munição contra a gente, é dar pólvora para ser acendida contra o cristão, para que o mundo toque fogo contra o cristão. Entende, irmãos? Essa é a munição. E aí quantas notícias a gente vê todos os dias de cristãos que estão exatamente assim, dando essa munição para o mundo. Uma vida de mau testemunho. O que é que falta? Versículo 12 de 1 Pedro capítulo 2. Exemplar procedimento diante dos gentios. É isso que está faltando. Há uns dias atrás, eu conversando com um pastor, estava eu, Edésia também estava, né? A gente estava conversando com um pastor, e a gente estava falando um pouco sobre essas questões de testemunho cristão, e ele disse o seguinte: olha, eu acredito que muitas dessas notícias, dessas acusações, de atrocidades que estão acontecendo dentro de igrejas, contra pastores, contra líderes evangélicos, eu acredito que muitas dessas coisas que se apresentam na internet é forjado, é mentira. São coisas que são programadas exatamente para denegrir a imagem do cristianismo na sociedade. E eu não me surpreendo com isso, porque a gente está vendo que isso é desde sempre. Formar uma falsa acusação, uma mentira, é muito natural na vida de quem não é cristão, para denegrir a imagem do cristianismo dentro da sociedade. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode fechar os olhos para uma grande realidade. A realidade de que nós, como igreja brasileira, sabe, está faltando em muitos momentos da nossa vida esse exemplar procedimento. Porque embora muita coisa seja forjada, né, na sociedade, na internet, digo, mas tem muita coisa que passa ali que é verdade mesmo. De que de fato, de verdade, irmãos, o mau testemunho acontece bastante. Então o mundo mente em relação aos crentes. O mundo mente. Mas nós também temos a nossa parcela de culpa diante dos escândalos, como cristão, a gente está fazendo na sociedade. Aí Pedro diz: mortifiquem as paixões carnais, que causam mal à alma. Tenham um bom procedimento diante dos gentios. Exaltado seja o Senhor. Quando nós nos convertemos, irmãos, quando o milagre do novo nascimento aconteceu nas nossas vidas, digo, Cristo nos salvou, Ele não tirou de nós essa velha natureza pecaminosa. Ela está aí, Maria. A inclinação para o mal, para o pecado, está aí. Martinho Lutero, sobre isso, ele citou a seguinte frase, ele diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Por isso, tenho que matá-lo todos os dias, disse Lutero. Pensei que o velho homem tinha morrido quando eu fui mergulhado no batismo, mas o infeliz sabia nadar. Não tem essa ideia? Quando eu me batizar, aí sim eu vou ser aquele crente firme, consagrado, fiel. Aí de repente a gente percebe que não é exatamente assim. Todos os dias a gente precisa mortificar a nossa carne com os seus feitos. Amém? Então, irmãos, a frase: o melhor argumento em favor do cristianismo é um verdadeiro cristão, ela é verdadeira.
Gostemos ou não, cada cristão faz publicidade para o cristianismo. Essa frase é verdadeira. Eu estava assistindo uma pregação, juntamente com o Davi, a pregação do pastor Zé Bruno. Ele é pastor da igreja Casa da Rocha, de São Paulo. Pregação muito boa. E aí ele, dentre tantos assuntos, teve um momento que ele foi falando sobre a religião e o cristão, né? E aí ele foi mostrar que dentro da religião acontece todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa que não reflete o verdadeiro cristianismo, que não demonstra o verdadeiro Cristo. Dentro da religião acontece cada tipo de coisa, que, usando a expressão que a gente está trabalhando aqui, a publicidade não está boa para o cristianismo. Entende? Porque a prática que se existe dentro da religião é complicada, né? Religiosos mentem, perseguem, enganam. E isso é o cristianismo? Não é. Mas em nome do cristianismo, que foi rotulada como uma religião, quantas pessoas já foram mortas? Sim, ao longo da história da igreja, quantos cristãos foram mortos por causa da sua fé? Mas quantas pessoas a religião também matou? Em nome do Cristo, em nome da santidade, de uma vida correta, porque o outro pensava diferente, agia diferente, não se submetia à mesma religião que... Entende, irmãos? Então a ideia de que a religião, embora ela aconteça, deve acontecer e faz parte da vida normal, né? Nós estamos inseridos dentro de uma religião, mas a ideia é que essa estrutura religiosa, ela não reflete de fato, de verdade, o verdadeiro cristianismo. É muito fácil alguém dizer assim, responder: a que religião você faz parte? Eu sou cristão. Ora, isso não reflete o verdadeiro cristianismo. Isso não reflete o verdadeiro Cristo na vida da pessoa. Isso não significa que aquela pessoa realmente é sal da terra e luz do mundo. Então o que é que nós precisamos? Analisar se o nosso procedimento está glorificando a Deus. É isso que a gente precisa analisar. E a segunda aplicação, nessa eu vou ser mais rápido mesmo, é a realidade bíblica de que nós somos estrangeiros e peregrinos. Amém? E enquanto nós estivermos nesse mundo, isso não vai mudar, irmãos. Nós somos assim, peregrinos nessa terra. Mas um dia isso vai terminar. Um dia a gente vai parar de peregrinar, conforme o hino que a gente cantou, né? Peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, mas sempre na luz. Um dia a gente vai parar de peregrinar. Um dia a gente vai chegar na nossa Canaã, na terra celestial. Exaltado seja o nome do Senhor. Até lá, Cristo continuará conosco. Ele continuará conosco. Exaltado seja o Senhor. Conforme disse Pedro, o dia da visitação vai acontecer. Vai acontecer. Vai chegar aquele grande e glorioso dia em que o Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez visitará essa terra. Ele vai visitar essa terra. E aí, julgamento e misericórdia acontecerão. Julgamento e misericórdia. Pela graça de Deus nas nossas vidas, alcançaremos a misericórdia, porque nós entregamos a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a gente possa viver nesse mundo como peregrinos que somos, como cidadãos dos céus, olhando para a nossa pátria celestial, e até o dia da gente chegar lá, que a gente possa buscar de Deus a graça para mortificar a carne com os seus feitos e ter um bom procedimento como verdadeiros cristãos nessa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer? Vamos exaltar o nome do Senhor. Deus amado, santo, nós te exaltamos, te glorificamos, rendemos ao Senhor, meu Deus, toda a honra, toda a glória,
Somos gratos pela palavra e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa viver nesse mundo como o Senhor quer, mortificando a carne com os seus feitos, tendo um testemunho sempre exemplar diante da sociedade, aguardando o dia da volta do Senhor Jesus e andando nesse mundo como peregrinos, como cidadãos dos céus. Ó Deus, que o Senhor nos dê a graça, nos capacite dia após dia, perdoe os nossos pecados. Ó Deus, a Tua palavra diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele porque os escândalos vier. Ajude-nos, ó Deus, para que jamais escandalizemos, ó Deus, o Teu Evangelho, mas que o nosso procedimento possa glorificar ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.